É tua, Pai, é para te exaltar, é para te adorar. Nós te amamos, Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Aplauda Ele, que é digno de todo louvor. Tu és santo, Senhor, tu és santo, aleluia. Santo, 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 santo. Mesmo se me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Ele não muda. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vamos lá, igreja. Tu fazes que coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Santo Tu és, Senhor. Tu és a nossa força, Pai. Aleluia. Para confusão, Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força.
Enche os nossos corações, Senhor. Queremos transbordar da Tua glória, Senhor. Queremos transbordar de Ti. Abra-se os céus nesse lugar, Jesus. Alcança as pessoas que estão em casa assistindo, Senhor. Em nome de Jesus. A cada coração, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Seja bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é
Seja exaltado, Senhor Jesus, o teu nome nesta casa. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, a esta casa. Entre, fique à vontade. Arrume a bagunça, Senhor, dentro desta casa, os nossos corações. Coloca as coisas em ordem, Senhor, os sentimentos. Faz uma faxina geral. Entra nesta casa, Senhor, e cura. Entra em nossos corações e libera a Tua palavra, a Tua promessa. Planta o céu dentro de nós. Planta o Teu reino em nós, Senhor Jesus. A semente eterna que jamais será destruída, mas que frutificará, Senhor Jesus. Entra nesta casa. Mexe em tudo que precisa ser mexido, Senhor. Organiza tudo que precisa ser organizado. Nós queremos declarar com a voz que há em nós que Tu és bem-vindo e tens a liberdade aonde o Teu Espírito está. Esse lugar é um lugar de liberdade e nós queremos dar a liberdade para que o Teu Espírito se mova de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade nesta casa, os nossos corações. Que o Teu nome cresça. Aleluia. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o Teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Ah, é uma noite para ser cheio do Espírito Santo. Apareça, que o Teu nome cresça.
esta casa seja cheia do Espírito Santo. Que a tua casa seja o lugar da habitação do Espírito Santo. Que a tua vida seja tomada e tocada pela presença. Que hoje seja uma noite da visitação do Espírito em cada lar, em cada vida, em cada casa. Que ele seja bem-vindo. Que ao bater a porta possa ser aberta. Que ele entre, que ele ceie com você. Que ele ceie com a sua família. Que ele ceie com cada um da tua casa. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Se você crê que Ele já chegou nesse lugar, dá uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus, o dono desta casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode cumprimentar quem está do teu lado, se assentar. Obrigado, Alelon. Nós vamos para o nosso momento dos recados da igreja. Enquanto você se assenta, fique atento à agenda da igreja. Olá, eu sou o pastor Alex Oliveira. Eu sou o evangelista Pedro e nós queremos te deixar a par das nossas atividades semanais da igreja. É muito importante você se atentar para esse momento. Por quê? Cultos nós temos 2 dias a semana. Porém, nós somos uma igreja ativa. Estamos todos os dias da semana envolvidos com a obra de Deus. É isso mesmo, pastor Alex. Segunda e terça nós temos cursos aqui na igreja. É muito importante você se alinhar com os nossos cursos. Lá nós conhecemos novas amizades, revemos velhos amigos e também crescemos. A própria palavra de Deus diz: crescei na graça e também no conhecimento. Na central de atendimento você vai ter maiores informações. Dá uma passadinha lá no final do culto. E na quarta-feira nós temos o nosso culto da cidade às 20 horas. Você é o nosso convidado todo especial para adorar a Deus junto conosco, ouvir uma palavra direcionada ao seu coração e receber aí um ânimo, um gás para o resto da sua semana. Quinta-feira, evangelista Pedro, é um momento que nós saímos do ambiente de culto e nós vamos levar para as praças, para os bairros, aquilo que nós estamos recebendo aqui diariamente. Isso mesmo, Street Church, culto nas praças, geralmente às 20 horas aqui no monitor, você já está visualizando aí as praças que nós estamos alcançando com esse projeto. Você não pode perder. Também nessa sexta acontece o nosso culto de homens. Nós homens também precisamos receber a palavra de Deus. É um momento que nós oramos juntos, é um momento que nós somos ministrados. Vai vir uma palavra direcionada a nós homens. Então não perca nesta sexta-feira, culto de homens também às 20 horas. E atenção, você é apaixonado de plantão, já está disponível lá na central de atendimento os convites para o nosso jantar de namorados. Será um momento muito especial, muito romântico. A igreja vai estar decorada, um cardápio especial, uma delícia. Você não pode ficar de fora. Traga sua esposa, seu namorado, seu noivo, enfim, venha participar no dia 8 de junho. Atenção, convites antecipados no valor de R$ 75,00 o casal. Porém, no dia pode acontecer de não ter mais entradas disponíveis ou então com valores alterados. Então garanta já o seu convite na central de atendimento, dia 8 de junho, jantar de namorados. Você não pode perder, ok? E no sábado às 20 horas eu quero te convidar para o nosso Tamo Junto, o culto de jovens. Você jovem, você adolescente, será ministrada uma palavra direcionada ao seu coração. Então você não pode perder. Nós cremos que nós somos a geração que está recebendo a revelação de Deus. Nós precisamos fazer com aquilo que está aqui dentro possa ser espalhado lá para fora. E no domingo, encerrando as nossas atividades, então nós temos o nosso culto da família. Serão 2 cultos onde nosso pastor Fernando Francelino traz uma palavra diretamente de Deus ao seu coração. Além de não ficar de fora, você também traga sua família para participar deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus junto com você. Vamos juntos exaltar o nome de Jesus.
Nos siga também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Lembrando que os nossos cultos têm transmissão ao vivo todas as quartas e também domingos. Você também pode seguir o nosso pastor Fernando Francelina nas redes sociais e ficar por dentro de toda a agenda da igreja também nas redes sociais. Então é isso, Pastor Alex. Se você quiser mais informações sobre os nossos cursos, os nossos cultos e também sobre o nosso retiro, você pode encontrar todas essas informações lá no nosso hall de entrada da igreja, na nossa central de atendimento. Que Deus te abençoe. Aleluia! Estamos bem representados, né, com garotos propagandas agora. A partir de hoje, nós estamos estabelecendo esse método de darmos a agenda da igreja, divulgarmos tudo aquilo que a igreja realiza. A gente sempre fazia isso no final do culto, mas você sabe que eu sou uma tragédia para dar recado, né, gente? Então fica sempre uma coisa embolada. Agora está organizado. Caso você queira maiores informações, então você sempre procura no final do culto lá a central de atendimentos, e aí você pode realizar tudo aquilo que lhe é proposto aqui no vídeo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos, sobre todas, amém. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém que nos visita, nos dá honra aqui, um jovem que é lá de Camboriú, nós conversamos, você não falou, eu só não perguntei o seu nome, Elias, nome de profeta, está nos visitando hoje. Tem mais alguém que nos visita? Aqui também um casal, ali no meio também, tem mais alguém? Lá no fundo, lá do outro lado, lá atrás, bastante gente nos visitando ali também. Sejam todos muito bem-vindos. A igreja recebe com alegria, satisfação. Fiquem à vontade, estejam à vontade em nosso meio. Quero dar também as boas-vindas aos nossos irmãos que estão na internet, né? Agora nós estamos transmitindo os cultos ao vivo, então tem irmãos aí espalhados por todo o Brasil, até mesmo fora do Brasil. Muitos são os lugares que os irmãos estão nos assistindo, inclusive aqui em Itajaí. Não deveria estar em Itajaí nos assistindo pela internet, deveria estar aqui na igreja, mas estão aí, estamos te vendo, teu lugar é aqui. Amém? Graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Você que trouxe Bíblia, abra ela, lá no livro do profeta Zacarias. Nós estamos num tempo onde a gente fala pouco, abre a Bíblia, né? Você pode ligar a Bíblia, então, né? Estamos num tempo onde o povo liga a Bíblia mais do que abre a Bíblia. O importante é ter a palavra do Senhor. E caso você esteja se relacionando ainda, né? No início do seu relacionamento com a palavra do Senhor, livro do profeta Zacarias, você abre lá no Novo Testamento, em Mateus, volta 2 livros, e aí você chega em Zacarias, o 11º profeta menor da palavra do Senhor. E aqui tem um texto profético, poderoso, e eu gostaria de ler com a igreja, o capítulo de número 14, do livro do profeta Zacarias. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: vejam, o dia do Senhor virá, certamente virá, é o que diz a palavra do Senhor, e nela nós cremos, quando no meio de vocês os seus bens serem divididos. Essa é uma palavra para Israel. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte que Absalão promoveu contra o seu pai, na rebelião de lhe tomar o trono de Israel. A Bíblia diz lá em 2 Samuel que Davi, ele sai com os pés descalços, com a cabeça coberta e chorando, e junto com ele todo o povo com a cabeça coberta chorava, subindo o Monte das Oliveiras. Mais ou menos na metade da subida do monte, ele descobre que Aitofel era um dos conspiradores, e ele ora dizendo: Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando ele chega no cume do monte, ele chega, diz a palavra do Senhor, a um lugar onde o povo costumava a adorar a Deus.
Então já há muitos e muitos anos, há milênios, aquele lugar é um lugar consagrado como um lugar de oração, um lugar onde as pessoas vão para orar, um lugar onde as pessoas vão apresentar o seu coração ao Senhor, um lugar onde as pessoas vão clamar a Deus, e se Deus quiser nós estaremos lá. Agora, o Monte das Oliveiras, quando você vai lá, dá um salto para os evangelhos, você vai perceber que este monte foi um monte muito especial para Jesus Cristo. Sempre que Jesus estava em Jerusalém, era um hábito de Jesus, fazia parte da rotina de Cristo estar no Monte das Oliveiras. Ele sempre ia para o Monte das Oliveiras. Os evangelhos vão dizer em várias passagens que Jesus descia ao templo, ensinava em Jerusalém, ensinava sobre o reino de Deus, e depois ele ia ao anoitecer para o Monte das Oliveiras, aonde ele descansava, e no dia seguinte ele voltava para ensinar no templo. No episódio quando a mulher adúltera é pega em adultério, a Bíblia diz em João capítulo 8 que Jesus havia acabado de descer, era manhã cedo, o dia estava amanhecendo, Jesus estava chegando no templo, vindo do Monte das Oliveiras, quando lhe foi trazida aquela mulher pega em adultério. O Monte das Oliveiras era para Cristo um monte de oração, um lugar onde ele refletia, um lugar onde ele buscava a Deus, um lugar usual. Tanto é que no dia da sua maior angústia, quando ele está a ponto de se entregar para o seu sacrifício por nós, diz a Bíblia que logo depois da ceia, em João 13, logo depois que ele termina a ceia, eles cantam um cântico e eles saem, e Jesus vai para o lugar que lhe era de costume, e os discípulos lhe seguiram, porque eles conheciam o lugar que lhe era de costume. Que lugar era este? O Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus vai para um jardim chamado Getsemane. Getsemane é um jardim de oliveiras, aonde as azeitonas, o fruto da oliveira, são prensadas para extrair o óleo, e Jesus não por um acaso escolheu aquele lugar para orar ao Senhor, e a Bíblia diz que Jesus orou com tanta angústia, que ele chegou ao ponto de suar sangue. Tamanha era a sua angústia, tamanha era a sua dor na alma. Ele pediu ao Pai 3 vezes, que se possível fosse, o Pai lhe afastasse dele aquele cálice, sem que fosse necessário que ele bebesse aquele cálice, se fosse possível afastasse, mas contudo ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. E enquanto mais ele orava, mais angustiado ele ficava, e a Bíblia diz que um anjo lhe servia, Jesus suava sangue, a aflição era enorme. Ele ensinou aos apóstolos naquele dia: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. A Bíblia diz que ele volta por 3 vezes, os apóstolos estavam dormindo, Jesus estava no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Getsemane significa prensa de azeite. Jesus estava ensinando um princípio para mim e para você. A Bíblia diz que aquele que está aflito, que ore. Tem lugares na nossa vida que quanto maior a prensa, mais extração de óleo da unção o Senhor tira de dentro de nós. A Bíblia chama nós de oliveira enxertada, de oliveira brava enxertada na oliveira verdadeira. A oliveira dá fruto. Nós já éramos oliveiras bravas por natureza, não dávamos fruto. Oliveira brava é porque não dava fruto, mas uma vez que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós agora passamos a frutificar, a florescer conforme a seiva e a oferta da oliveira cultivada, que é Cristo. Enxertado nele, meu irmão, nós damos fruto. E muitas vezes nós não entendemos que a extração do melhor de nós está nos momentos de dificuldade. Porém, nós não estamos sozinhos nesses momentos de dificuldade. A Bíblia diz que Jesus estava aflito, é verdade, mas um anjo vinha e lhe servia. Foi por isso que Judas facilmente achou Jesus. Judas havia saído já no jantar. Judas não ouviu Jesus dizer para onde ia, mas ele sabia onde Jesus possivelmente estaria, porque era hábito de Jesus, ao anoitecer, ir para o Monte das Oliveiras orar. Então Judas, quando foi e acertou o preço, as 30 moedas, para entregar Jesus, ele tão logo pegou o destacamento, seguiu em direção ao Monte das Oliveiras, e ele encontrou Cristo naquele lugar. Era o lugar onde Jesus orava.
O Monte das Oliveiras é um lugar histórico, como eu estou falando para você, grandes coisas, grandes fatos já aconteceram neste monte. Porém, este monte também é um monte profético, fatos acontecerão nesse lugar. Ainda estão reservados para acontecer nesse lugar. Um deles é o cumprimento desta palavra profética que nós acabamos de ler. Esta palavra profética que diz que Jesus Cristo pisará neste monte. Mais uma vez, esse monte se dividirá em dois. O povo de Jerusalém, o povo de Deus, fugirá pelo vale que se formará entre este monte, e serão protegidos pelo Senhor. E naquele dia haverá apenas um rei de toda a terra. E naquele dia toda a terra reconhecerá que só existe um Senhor de toda a terra. Naquele dia todas as nações o verão, contemplarão a sua face e se renderão ao seu poder. E os santos estarão com ele naquele dia. Se você não puder ir em novembro, com certeza naquele dia você estará lá. Você vai conhecer. Foi do Monte das Oliveiras que Jesus Cristo foi elevado aos céus. Em Lucas vai dizer que Jesus Cristo levou os seus apóstolos para as proximidades de Betânia, e depois de tê-los abençoado, foi elevado aos céus. Betânia era um povoado no Monte das Oliveiras, significa casa de miséria. Era um povoado que ficava concentrado no Monte das Oliveiras. Em Atos capítulo 1 a Bíblia diz que quando eles descem do Monte das Oliveiras e vão para o lugar onde eles estavam hospedados. Eles vieram do monte, foi do monte que Jesus subiu. E a Bíblia diz que eles ficaram contemplando enquanto uma nuvem o cobria. De repente 2 homens vestidos de brancos apareceram a eles e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir dentre vós, voltará da mesma forma como vocês o viram subir no Monte das Oliveiras. Voltará, pisará naquele lugar e todo olho o verá. Então esse lugar é um lugar muito emblemático, porque ele é histórico, porque ele historicamente é um lugar de oração, historicamente é um lugar de reflexão, historicamente é um lugar de relacionamento com Deus. É também um lugar profético, porque vai surgir, vai chegar o dia onde Jesus Cristo voltará nesse lugar, pisará nesse lugar, olhará para Jerusalém e a defenderá. Mas é também um lugar de ensino. Então, para nós, igreja, a história nos alegra, a profecia nos inspira, nos dá esperança, mas o ensino nos guarda, o ensino nos protege, o ensino nos garante vitória, abundância, proteção, enquanto nós aguardamos por esse dia. No Monte das Oliveiras também era um lugar onde Jesus gostava de ensinar. E uma das passagens, das porções das Escrituras que eu mais amo estudar, é uma porção que Jesus Cristo ensina exatamente assentado no Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, e o início de Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus está assentado no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele sai do templo e ele fala para os seus apóstolos: não ficará neste lugar pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Essa palavra profética, Jesus estava falando do templo de Salomão, o templo construído. Esta palavra de Jesus se cumpriu no ano 70. No ano 70, Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que hoje você vê do que restou do templo de Jerusalém, quando você for a esta cidade, nos dias de hoje, é aquele que é chamado de Muro das Lamentações. Esse Muro das Lamentações, os judeus passam 24 horas por dia clamando, orando, buscando ao Senhor, clamando pela vinda do Messias. O mundo inteiro vai lá e olha e ora naquele muro. Nosso presidente foi lá, o pessoal coloca bilhetinho naquele muro com orações, mas é um muro onde os judeus oram. É o que sobrou do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, que foi derrubado no ano 70. Jesus havia falado para eles:
Não ficará nesse lugar pedra sobre pedra. E Jesus sobe o Monte das Oliveiras, se assenta. Nós vamos ter exatamente essa visão. A gente vai se assentar e vai ver a 1 quilômetro mais ou menos hoje, aquele que é o Domo da Rocha, a Cúpula Dourada, uma mesquita que está construída em cima do lugar do templo. E quando Jesus senta nesse lugar, os discípulos chegam a Jesus e pedem para ele ensiná-los. E Jesus vai ter um particular. A Bíblia diz que os discípulos chegam em particular. Não tem multidão, não tem fariseus, não tem saduceus, não tem curiosos. Estavam apenas os discípulos, quando Jesus começa a dar uma instrução em particular. É isto que eu quero que você entenda hoje. Esta noite é uma noite onde o Senhor quer nos dar uma instrução particular. Para nós, filhos, discípulos, servos, aqueles que caminhamos com o Senhor. Particular por quê? Porque é secreto? Não. Particular, porque a grande maioria das pessoas não creem no que nós vamos tratar hoje. Particular, porque nós somos a minoria diante de uma massa. Por mais que nós estejamos aqui agora, em centenas e centenas de pessoas, por mais que nós estejamos na internet, talvez milhares de pessoas nos assistindo nesse momento, por mais que nós sejamos uma igreja numerosa na cidade, ainda que nós juntemos toda a igreja que está reunida neste momento em nome do Senhor, seja qual denominação for, ainda assim eu tenho certeza que nós não chegamos a 10% da população da cidade. Nós somos minoria. Nós somos o sal da terra. Nós somos a pequena porção que tempera. Sempre foi, sempre será. E nós somos a minoria porque a grande maioria de nós, porque nem mesmo no nosso meio isso é totalidade, crê em coisas absurdas. E eu já começo te falando que eu sou um deles. Já preguei aqui uma vez e repito: cuidado para andar comigo, eu creio em coisas absurdas. Uma delas é a ressurreição. Eu creio absolutamente, absurdamente na ressurreição de Cristo. E a Bíblia que eu leio diz que se eu não creio que Cristo ressuscitou, ninguém ressuscitará. E se Cristo não ressuscitou, a minha fé é vã. É inútil. É inútil levantar, é inútil acordar, é inútil trabalhar, é inútil pregar o Evangelho, é inútil abrir mão de privilégios, de conforto familiar, para estar aqui pregando uma mensagem. Se Cristo não ressuscitou, meu irmão, não vale de nada a nossa fé. A Bíblia diz que ao terceiro dia a pedra rolou. Ele ressuscitou em glória. Por mais de 40 dias esteve na terra pregando o Evangelho do reino de Deus. E foi assunto aos céus, e aquele que subiu aos céus, diz a palavra, um outro absurdo, voltará, e todo olho o verá. Nós cremos absolutamente nessas coisas. Não é para todos. Foi por isso que Paulo disse: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Então o que é loucura para um é poder para o outro. Depende da fé que você carrega. E Jesus vai começar a ensinar coisas aqui que são loucura para aqueles que estão se perdendo. Porém, para nós é poder, para nós é esperança, para nós é sinal, para nós é revelação, para nós é profecia. E se é profecia, vai se cumprir. Se já se cumpriram tantas coisas, se estão se cumprindo outras tantas, por que duvidar daquelas que se cumprirão? E mais do que isso, isso vai nos proteger. Por isso que Paulo fala aos romanos: eu não me envergonho do Evangelho. Tem crente que se envergonha, tem gente que se envergonha. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então Jesus vai ter um particular agora. Jesus vai sentar com os caras, e eles disseram assim para Jesus: Jesus, nos fala sobre os sinais do fim dos tempos,
da sua vinda e do reino de Deus. E aí Jesus vai em Mateus 24 falar dos sinais da sua vinda, os sinais do fim dos tempos, e vai falar 25 e 26, especialmente no 25, sobre os sinais do que é o reino de Deus, as semelhanças do reino de Deus, usando parábolas para explicar princípios espirituais. Eu não quero ter pressa. Hoje de manhã eu só fiquei nos sinais do capítulo 24, se não der tempo a gente vai na quarta-feira terminar, mas é importante que a gente guarde isso no coração, e você vai entender no final da mensagem por quê. Eles pedem a Jesus: Jesus, nos ensina sobre sinais, que serão para nós uma revelação, um entendimento, um discernimento à luz do tempo em que estamos vivendo, de que tu estás às portas, de que o dia se aproxima. E Jesus começa a ensinar muitas coisas, fala várias coisas. Eu dividi aqui em 4 partes, as principais coisas que Jesus fala. A primeira coisa que Jesus fala sobre o sinal do fim dos tempos e sinais da sua vinda, é que numerosos serão muitos falsos cristos e falsos profetas surgirão na terra. Esse é o primeiro sinal que Jesus fala. Jesus disse assim: para vocês perceberem, a geração de vocês perceber em que tempo vocês estão e como vocês precisam se preparar, fiquem atentos. Numerosos falsos cristos e falsos profetas surgirão, e eles farão sinais e maravilhas, e enganarão a muitos, e se possível enganarão até os eleitos. Então Jesus fala de falsos cristos. O que é Cristo na palavra? Ungido. Quem são os falsos cristos? São aqueles, Jesus disse, que em seu nome, eles virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E se nós olharmos hoje para a realidade, nós vamos ver que tem muitos pseudos ungidos, muitos que se autodenominam o ungido do Senhor, o único caminho, a única verdade, o escolhido de Deus, o suprassumo do Senhor. Esse espírito anticristo em muitos lugares, às vezes está até dentro da igreja, em determinadas denominações que se colocam na terra como a única representante do Senhor Jesus sobre a terra. Isso é o espírito que Jesus falou. E Jesus disse que isso acontecerá muito, e surgirão muitos, inclusive pessoas dizendo: eu sou o Cristo. E Jesus disse: eles dirão: Cristo está lá, Cristo está aqui. E ele disse para nós: e vocês não vão atrás, porque se possível eles enganarão até os eleitos. A gente brinca, porque aqui no Brasil é um país predominantemente cristão. Na grande maioria das pessoas, conhecedores da palavra, aqueles que são cristãos, dificilmente cairão nesse engano do falso Cristo. Mas nós temos aqui também, no Brasil, um falso Cristo tupiniquim, o Henrique Cristo. Todo mundo acha graça, debocha, ri, mas a verdade é que o camarada tem seguidores. Eu não sei se você sabe disso. A televisão debocha, mas tem um povo grande que lhe segue em Brasília. Tem gente do Brasil inteiro que vai atrás dele para aprender dos seus ensinamentos e crê que ele é o Cristo. Pelo mundo existem outros, menos caricatos, e que são seguidos por verdadeiras multidões. Pessoas que rejeitaram a palavra, pessoas que não creram no Senhor, pessoas que preferiram viver a iniquidade e o pecado e são iludidas. Um espírito sedutor, diz a palavra do Senhor, lhes induz a andar neste caminho. Então é um sinal claro para a geração que vai ver isto, de que Jesus Cristo está se preparando para voltar. Uma outra evidência que Jesus falou são os falsos profetas, e estes são mais perigosos para nós. Tem muita gente caindo em falsas profecias, sendo iludido por falsas profecias.
Deixa eu te falar uma coisa sobre profecia. A Bíblia ensina, Paulo ensina assim: não apaguem o espírito e não desprezem as profecias. O problema é que nós precisamos achar o equilíbrio no que diz respeito à profecia. Por terem tantos falsos profetas, alguns estão rejeitando toda a profecia. O falso profeta não anula o verdadeiro profeta. Então tem profetas do Senhor, tem homens e mulheres do Senhor que nos últimos dias se levantarão para serem profetas do Senhor. É o que diz a palavra: o Espírito será derramado sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, sobre os meus servos, sobre as minhas servas, sobre os jovens, e eles profetizarão. O que é a profecia? É o anúncio do que está por vir, é a vontade de Deus, é o coração de Deus sendo revelado ao seu povo. Isso é a profecia. E a Bíblia diz assim: não apaguem o espírito, não desprezem a profecia, porém ponham todas elas à prova e fiquem com aquilo que é bom. Meu irmão, eu tenho falado diligentemente para esta igreja, porque eu sei que esta é uma das atribuições que Deus me deu, e provavelmente será uma das coisas que eu terei que apresentar diante do Senhor naquele dia. Eu tenho dito: estude, conheça, viva, desfrute, aprenda da palavra, porque a igreja dos últimos dias, se possível for, o espírito do anticristo e da falsa profecia enganará até os eleitos. E Jesus explica: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Colocar a profecia à prova é colocar a profecia sobre a luz da palavra do Senhor, sob a luz da palavra do Senhor. Se está na palavra, você pode considerar e ficar com o que é bom. A profecia é um dom que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, a igreja procurar. Paulo diz assim: busquem com dedicação o caminho do amor e os melhores dons, sobretudo o dom de profetizar. Porque aquele que fala numa língua a si mesmo edifica, mas aquele que profetiza edifica a igreja. E aquele que profetiza, ele tem uma missão. Aquele que o profetiza assim o faz para encorajamento, consolação e edificação da igreja. Então profecia, ela tem esse sentido, meu irmão: edificação, encorajamento e consolação da igreja. Uma palavra profética vinda do alto sobre a sua vida é uma palavra para te dar ânimo, para te colocar alinhado com o propósito do Senhor, para te estabelecer no lugar pelo qual você foi criado para estar, para colocar você num destino, num foco, para alinhar você com a vontade dos céus. A profecia, quando ela vem para encorajar, consolar e edificar a vida daquele que ouve. A profecia nos dias de hoje, ela serve para edificação. O que é? Crescimento da igreja e não destruição da igreja. E você vai precisar sim colocar à prova todas as coisas. A mensagem de hoje é uma mensagem profética. Um outro fato sobre a profecia é que, se ela for verdadeira, ela vai se cumprir. Aquele que crê, ela vai se cumprir. Aquele que não desprezar, se ela for verdadeira, ela vai se cumprir. Se ela for falsa, ela simplesmente não acontece. Então a profecia, meu irmão, é para você analisar, é para você refletir, é para você pôr à prova e guardar aquilo que é bom. O que é bom? Bom é aquilo que tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Temos que tomar cuidado, porque tem muita gente hoje se desviando do propósito de Deus para a sua vida por causa de profecia, de correr atrás de profecia. Uma outra coisa que eu tenho aprendido, meu irmão, é que a profecia que vem atrás de nós, não é nós que vamos atrás dela. Entretanto, temos que colocar à prova. Nunca me esqueço, no início da igreja, lá no outro lugar ainda, nós estávamos ali há mais ou menos 2 semanas lá, na igreja antiga. De repente, eu me lembro, estava eu, o irmão Mauri e a irmã Lisete. Hoje, por Jesus incidência, eles estão na porta novamente. E eu costumo ficar na porta, eu gosto de ficar na porta. E naquele dia eu estava na porta com eles, recepcionando as pessoas.
quando de repente para um ônibus na frente da igreja e desce uma mulher com jeito de crente, com cara de crente, com andar de crente. E eu olhei assim, eu pensei, uau, hoje o culto vai ser... Eu me alegrei. A Bíblia diz que que o diabo se traveste de anjo de luz. E ela veio marchando do ônibus e entrou na porta e olhou para mim bem sério e falou assim: assim te diz o Senhor. Pá, 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 pá. Se tu não parares o que tu estás fazendo, porque aí começa num português assim diferenciado, né? Se tu não parares o que estás fazendo agora, assim te diz o Senhor, em uma semana tu descerás a cova. Pá, 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 pá. Por isso que é importante você saber quem você é em Deus, meu irmão, porque se você não sabe, ai meu Deus vai me matar. Eu respeitei a idade, eu respeitei a pessoa, mas eu me lembrei na hora de Deuteronômio capítulo 28, que diz assim: os teus inimigos virão a ti por um caminho e por 7 fugirão. E eu disse a ela: em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, nenhuma palavra entra no meu coração nesse lugar, porque maior é Deus que nos estabeleceu, e nós sabemos qual é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus eu te repreendo. Meu irmão, já passou bem mais de uma semana. Se eu morrer aí algum dia, não vai achar que é por causa da profecia. E grandes coisas o Senhor fez de lá para cá. Porque nós temos que carregar a convicção de que maior é a profecia que o Senhor já estabeleceu sobre a nossa vida. Maior é a palavra do Senhor liberada sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia diz que nós somos chamados para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz para nós irmos em todo mundo e anunciar o Evangelho a todo aquele que crê, e todo aquele que receber será salvo. E no nome de Jesus, pessoas serão curadas, libertas e transformadas. Mas tem gente que por causa de uma profecia está cheio de dúvida em relação àquilo que carrega dentro de si. Então Jesus falou: cuidado, porque se possível for, eles vão enganar até os eleitos. Segundo ponto que Jesus falou, que tem a ver, essas coisas todas acontecerão simultaneamente. Falsos profetas, falsos cristos. E Jesus falou sobre sinais na natureza, sinais na política e sinais na sociedade. Jesus falou de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Jesus falou de fomes, pestes e terremotos. Jesus falou de um aumento absurdo da iniquidade, da perversidade, dos homens se levantando uns contra os outros, pais traindo filhos, filhos traindo pais, uma deslealdade na terra, uma deslealdade com aliança, relacionamentos. As pessoas serão desleais, trairão uns aos outros. Jesus falou de tudo isto, e Jesus falou que por causa disso o amor na terra se esfriaria, as pessoas se tornariam frias. Outro dia eu estava numa casa que faz frango assado. A gente gosta de comer frango assado lá em casa no domingo. E aí eu saio domingo de manhã aqui do culto e normalmente vamos comprar frango. E aí nós estávamos numa casa de frango assado e tinha uma fila enorme, muita gente, e uma mulher pedindo dinheiro, uma mulher pedindo a comida. E aí a fila foi andando, foi chegando, e quando a fila foi chegando perto, na minha frente, a mulher pediu comida para um homem. E ela disse assim: eu estou desempregada, eu estou passando fome, o meu marido está em casa, eu estou grávida, eu não uso droga, eu preciso comer, eu não tenho o que comer. O homem olhou para ela e falou assim: pois é, tu devia trabalhar. Aquilo me doeu o coração. Nós estamos vivendo uma sociedade com 14 milhões de pessoas desempregadas. Quem é que, podendo trabalhar, quem é que ia estar
humilhando, que por mais que as pessoas recebam, é degradante, é humilhante para aquele que recebe. Ela estava ali já há tempo, passaram-se muitas pessoas pedindo, ela pedindo, e as pessoas, e aquele homem, não, eu não sei o que ela ouviu dos outros, mas daquele homem eu ouvi. Ele disse: tu devia ir trabalhar. E aí o Espírito Santo falou comigo: compra para ela o que você vai comprar para você. E aí eu comprei um frango, que nós íamos comer lá em casa, e comprei um outro para ela. Quando eu entreguei para ela, ela começou, o olho se encheu de lágrimas. Obrigado. Você vai descobrir que não existe na terra hoje um povo mais perseguido do que o povo cristão. Não existe na terra hoje um povo mais odiado do que um povo cristão. Em determinados lugares da terra, o que está acontecendo é literalmente um genocídio, morte. No Brasil, por nós sermos um país evangelizado, parece que a gente não vê, ou muitas vezes a gente está na nossa bolha, a gente não percebe. Mas você quer saber como o cristão é odiado? Vai lá, pega o teu Facebook e coloca lá um post contra alguém que serve a Deus. Coloca. Acredite que isso é hábito. Você quer curtição, você quer compartilhamento, você quer visibilidade na rede social, fala mal de crente. Você vai ver que um monte de gente vai compartilhar, vai concordar, falar, é ladrão mesmo, é corrupto mesmo, não paga ninguém mesmo, engana todo mundo mesmo, crente é assim mesmo, porque essas igrejas, você quer ver o quanto nós somos odiados, coloca ou leia alguma coisa sobre, criticando a igreja do Senhor. No Brasil, já existem grupos extremistas, pregando a morte dos cristãos, no Brasil. Isso é um fato, meu irmão. Isto tudo está acontecendo. Para a gente ir para a parte legalzinha da mensagem, porque eu estou vendo aqui, a pergunta ou o pensamento que deve estar no coração da igreja, não é o porquê, nem para quê de tudo isso, mas o então. Tem muita gente dentro da igreja que está sem o porquê de tudo isso, para que tudo isso? Por que as coisas estão acontecendo? Gente que tem chamado, gente que tem propósito, gente que tem palavra do Senhor, gente que tem ministério, gente que tem revelação da palavra, com um sentimento de morte, pensando em morte, pensando em destruição, resultado desse espírito. Se você gosta de ciência, porque eu estou falando de Bíblia, mas deixa eu falar para você de ciência também. Estude o espírito de Zeitgeist, ou o espírito do inconsciente coletivo. É o que a Bíblia chama de medida de iniquidade. Você vai perceber no estudo científico, a ciência já comprovou que essas coisas elas vão tomando uma proporção. Um faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, e vai encorajando o outro, e vai tornando-se um espírito do inconsciente coletivo, onde todos, por isso que nós estamos vendo um número enorme de pessoas se suicidando. Mas nós somos o antídoto contra isso. Se o ladrão vem para matar, para roubar e para destruir, Jesus Cristo veio para que nós tenhamos a vida, e a vida em abundância. Nós carregamos a vida, o Espírito do Senhor é vida. Que loucura é essa, meu irmão? Pensamentos de... me encheu de autoridade e começou a me dizer: prega o Evangelho, fala do meu amor, fala do meu amor, fala da minha graça, fala da minha redenção, fala do meu perdão, fala da minha oportunidade, fala que eu amo, fala que eu posso, fala que isso é transitório, fala que isso é passageiro, fala que isso vai acabar. E eu comecei a falar: cara, Jesus te ama, cara, a tua vida não vai se acabar não, cara, tudo isso aqui é transitório, cara, não eterniza um momento que é passageiro, cara, o Senhor é contigo, o Senhor te perdoa, todas as coisas são novas para aqueles que estão no Senhor, uma velha criação fica para trás, as coisas novas surgem. Cara, pelo amor de Deus, ama a tua vida, o Senhor te ama, não faça isso. Eu comecei a ver nitidamente o seu semblante mudar. E o cara que estava decidido a se matar, largou a arma em cima da mesa, começou a chorar e a ser lavado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje é uma bênção, cheio de Deus, cheio de palavra, cheio de ânimo no coração, pregador do Evangelho do jeito dele, mas tem falado do amor de Deus para muitas pessoas, abençoador da obra do Senhor, uma pessoa que foi regenerada pelo poder do Evangelho. Quanto a mim,
Depois que passou a tremedeira, eu me senti um leão, por causa do poder do Senhor. Então, meu irmão, porque maior é Deus com você, maior é o Senhor com você, maior é a força do Senhor sobre a sua vida. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o que o Senhor quer de nós é este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um povo que se levanta com coragem e autoridade do Senhor. O Salmo 94, ansiedade não é novidade. Eu vou falar para você de um salmo de 3.000 anos. O que é o consolo senão a promessa? O que é o consolo senão a palavra do Senhor? Vida extraordinária, meu irmão. O ano de 2019, para aqueles que não crerem, se olharem para ele, já está sendo um ano de extremas dificuldades, de coisas terríveis acontecendo. Já aconteceram coisas nesse ano que assustaram toda uma... E um dia ele chegou assim para o Senhor e disse: Senhor, eu quero a morte, porque eu não sou melhor do que os meus pais. De autodestruição, de morte. E eu quero declarar em nome de Jesus: o Espírito da vida está nesse lugar. Se você é essa pessoa, um banho de vida você vai receber hoje. Um derramar de vida você vai receber hoje. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir à frente. Nós vamos orar juntos, porque maior é o Senhor conosco. Vem para frente em nome de Jesus, vamos orar.